Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 8 de abril de 2021, o nosso convidado para falarmos sobre a vida e a obra de Carlos Padilha de Siqueira é o nosso querido pastor Gesiel Padilha. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Santos, Ministério do Belém, e filho do saudoso pastor Carlos Padilha de Siqueira. Prezado pastor Gesiel, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso singelo convite. Muito obrigado a você, ao Mário, Grupo Memórias e todos os que nos estão assistindo agora. Queridos internautas, é uma honra para nós receber o pastor Gesiel Padilha, que conhece como poucos a história das Assembleias de Deus em nossa pátria, e ele vai nos ajudar a compreender a importância da vida e do ministério de seu saudoso pai nessa construção histórica das Assembleias de Deus. Os queridos internautas, fiquem à vontade para curtir, comentar, participar e, se desejarem, compartilhar também este link para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e que todos sejam edificados com esta live. Bem, pastor Gesiel, eu queria, de início, trazer aqui o agradecimento do Mário Sérgio Santana, que é o nosso administrador-chefe do Grupo do Memórias, e dos demais administradores que formam essa equipe que trabalha aqui no resgate da memória assembleiana. É prazer tê-lo conosco, então, ok? Prazer é todo nosso. Vamos lá, então, aí, pastor Gesiel. Eu queria que o senhor, por gentileza, nos desse algumas informações introdutórias sobre a infância de seu saudoso pai, pastor Carlos Padilha de Siqueira, onde ele nasceu, cidade, que região, como que se deu esse momento inicial da vida de seu papai, as origens dele. O pastor Carlos Padilha, ele nasceu no dia 5 de outubro de 1925, na cidade de Monte Alto. Na época, Monte Alto não era município, pertencia a Taquaritinga. E Taquaritinga tinha uma igreja presbiteriana e ele, junto com a sua mãe, ia a pé ou a cavalo para outra cidade, que hoje Monte Alto é município, né? Sim. E ele foi batizado na igreja presbiteriana assim que nasceu, recém-nascido. A sua mãe era presbiteriana. O nascimento dele foi em outubro de 1925. E depois ele foi trabalhar com seu pai. O seu pai, ele era retirante, cuidava de gado nas fazendas naquela região. Tinha muitos fazendeiros, né? E trabalhou com o pai dele desde os 6 anos de idade, tirando leite de vaca, acordando 5 horas da manhã. E sempre ele aprendeu Bíblia com a mãe. O pai não era feito a nenhuma religião, nunca foi. Mas a sua mãe era muito religiosa, muito temente a Deus. E quando ela estava grávida, ela passou a mão na barriga e fez uma oração. Se for homem, eu quero que ele seja um pastor. E aí nasceu Carlos Padilha de Siqueira. Trabalhou muito tempo. Quando ele, com 19 anos de idade, ele estava a trabalho, andando a cavalo naquelas regiões, e de Taquaritinga ele ouviu um barulho muito alto de uma igreja de madeira bem pequena. E era uma igreja pentecostal, estava escrito na placa Assembleia de Deus. O fundador ali na época foi o pastor que ele era Leto, foi pastor-presidente em Marília, na década de 40, ele era muito conhecido, também foi pastor Alfredo Reduziti, ele que fundou aquele trabalho e liderava aquela região. Então foi nesse contexto que ele entrou na igreja
e todo mundo estava ali orando de joelhos, e ele nunca tinha ajoelhado, porque ele, o presbiteriano não tinha costume de chegar na igreja e se ajoelhar, né? Então ele ficou com vergonha de ficar sentado, porque todo mundo estava ajoelhado. Aí ele ajoelhou também, e ali ele sentiu um impacto muito grande, e na hora do convite ele aceitou Jesus e se transformou num pentecostal, né? Porque ele na adolescência ele se afastou um pouco da igreja presbiteriana por causa da companhia do pai, o pai não era crente. Então na adolescência ele passou por aquele período de rebeldia, né? Que a maioria de nós passa por esse período de rebeldia, de distanciamento daquilo que a sua mãe havia ensinado. Então, com 19 anos, ele se converte e faz um propósito de ser fiel a Deus, e é levado para se batizar num rio ali próximo, e ele foi batizado pelo pastor Alfredo Reduzit, que foi um missionário leto que realizou um grande trabalho. Na época, Marília era a segunda maior igreja do estado de São Paulo. O senhor poderia, por gentileza, repetir a data, assim, pelo menos o ano em que teve a adesão de seu pai às Assembleias de Deus? Provavelmente Foi no uma. ano de 1944, no mês de julho, aproximadamente. Ok, 1944, a adesão do pastor Carlos Padilha de Aquela Siqueira. época nós ainda não tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, Correto. ainda estava no auge, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele logo imediatamente já começou a trabalhar evangelizando, com pouco tempo de crente, com 1 ano de crente ele já dirigia um ponto de pregação. Que bênção. Olha só, pastor Gesiel, já tem gente aqui mandando mensagens. A Maria Antônia Souza está cumprimentando aqui com a paz do Senhor. Ela está na Carolina do Sul. Olha aí, a nossa irmã Maria Antônia Souza está nos Estados Unidos. O Kleber Alves está dizendo que é grande referência para nós nos dias de hoje. Luciano Fernandes da Silva está também aqui participando, comentando, dizendo que é bênção de Deus. Deus abençoe a todos que estão ligadinhos aí. Então, queridos internautas, já ouvimos do pastor Gesiel Padilha, introdutoriamente, esse extrato que ele fez sobre a infância. Pastor Carlos Padilha de Siqueira nasceu em 5 de outubro de 1925, teve a sua primeira experiência entre os presbiterianos, e em 1944 ele ingressa nas Assembleias de Deus. E aí, pastor Gesiel, fale um pouquinho para nós, então, na adesão do seu saudoso papai nas Assembleias de Deus, como se deu o desenvolvimento dele no ministério, ponto de pregação, pregando, cooperador, diaconato, presbitério, como é que foi essa carreira ministerial dele nas Assembleias de Deus, até que ele chegasse à ordenação ao pastorado? Então, a reunião em Marília, ele era um percurso muito longo. Aproximadamente, ele levava quase o dia todo a cavalo para chegar na reunião em Marília. Então, ele saía cedo daquela região para sair de madrugada para poder chegar na reunião de obreiro lá de tarde e estar à noite na ceia. E numa dessas reuniões, ele foi separado a diácono, assim que ele casou, né? Ele estava dirigindo um ponto de pregação, vou voltar um pouquinho, Fique à vontade. e ele estava dirigindo, e quando ele estava dirigindo, ele estava no púlpito. Isso foi mais ou menos, foi em 1920, estava dirigindo já com 1 ano de convertido, e ele olhou na janela e uma moça pegou um balde de água e deu água para o cavalo dele. Sim. Mas não era nem uma moça, era uma criança. A menina tinha 12 anos. Aí, quando ele viu aquela menina colocando água, uma coisa falou dentro do coração dele: essa moça vai ser sua esposa. E ele não conhecia ela, nem a mãe. E 2 anos depois, ele recebeu uma mensagem que tinha uma irmã
que o filho estava muito doente, que ela achava que o menino estava endemoniado. Aí ele foi a cavalo, chegou lá, o menino estava com epilepsia. E ele orou pelo menino, o rapaz jovem, né, adolescente, e o menino foi curado. Só que nessa época a minha mãe já estava com 16 anos, já, né? Sim. E aí o menino foi curado e a família toda se converteu. A mãe já era crente, mas os outros não eram, os irmãos, os parentes. Então toda a família se converteu e meu pai falou que não era demônio, que era epilepsia, que Jesus podia curar. E com isso ele se aproximou da família e começou, na verdade, na época eles não namoravam, né? Ele falou para a mãe: eu gostei da sua filha e tô querendo casar com ela e não vou gastar lamparina não, vou casar rapidinho, falou para a sogra. Pastor Gesiel, esse negócio aí é interessante, né? Não vou gastar essa lamparina. Bem, olha É, o seguinte, pastor, tem um pessoal aqui mandando cumprimentos e eu tenho que dar um feedback para eles. sim, É o Márcio Rodrigo Souza, ele diz: estamos participando aqui de Taboão da Serra. oh, maravilha. Maravilha. Tem também aqui o Murilo Brandão, dizendo é uma das partes mais bonitas do livro essa história. E o Márcio Rodrigues está dizendo que o pastor Padilha é grande referência para o ministério dele. Também tem aqui o comentário de quem mais aqui? José Josino está em Serra de Carajás, no Pará. Bem, são muitas as pessoas que estão compartilhando conosco aí. Pastor, então, e aí, não gastou muita lamparina, em pouco tempo se casou, e dessa linda união, quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos, nos dê os dados estatísticos aí dessa linda família que seu querido papai construiu com a sua mamãe. Foram 10 filhos, 5 homens, 5 mulheres, sendo que o primeiro filho ele falou, vai ser o Samuel, nasceu mulher, Débora. O segundo ele falou, agora vem o Samuel, aí nasceu o Lloyd. Ele falou, o terceiro agora vai ser o Samuel. Aí nasceu a Dorcas. Aí o quarto que veio o Samuel. Ele achou que ia ter só filha mulher, né? Ele já tinha 3 mulheres. Depois veio a Sara, que faleceu com 1 ano. Depois o Enéas, depois o Samuel, o Enéas, o Israel, o Gesiel e o João Carlos. Então foram 10, uma faleceu na infância, então são 9 filhos, netos, acho que são 39 netos e 49 bisnetos. Bendita foi a hora que a sua mamãe deu água pro cavalo dele, viu? Aleluia. Pastor Gesiel, o senhor, então, dos 10 é o penúltimo pela ordem de nascimento? Como o caçula faleceu, ele faleceu com 44 anos. O pastor João Carlos, que também foi uma Sim, grande referência, né? Ele foi. presidiu por 7 anos, presidente prudente. Então, hoje eu sou o caçula. Mas o caçula que nunca teve colher de chá. O Luciano Fernandes da Silva é de Caraguatatuba, está mandando a paz do Senhor. O Amém. Márcio Rodrigues Souza diz que tem saudade de ouvir o seu papai naquela primeira segunda-feira do mês, que tem aquela reunião geral dos obreiros do Belém, não é? E o seu Uhum. papai sempre dava os estudos ali, e ele também gostava de dar bastante aquele estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Ele falava muito dos dons espirituais. Verdade. O Cláudio Júnior escreve assim: meu saudoso pai congregou no campo de Presidente Prudente, na cidade de Santo Anastácio, na época do pastor Fernando Vieira Marques, e o pastor Carlos Padilha é uma referência. Então, está aí o pessoal ligadinho aí na live e reconhecendo a importância do legado que seu pai deixou para uma geração de obreiros. Pastor Gesiel, então, após o casamento, quais foram as primeiras oportunidades para ele começar a pastorear as igrejas? Logo após o casamento, porque naquela época eles não casavam, eles não separavam solteiro. Ok, E então, apesar que o pastor Cício Canuto de Lima ele foi separado solteiro,
pastor Paulo Macalão foi separado solteiro, e Daniel Berg foi pastor-presidente solteiro durante quase 8 anos aqui no Brasil, comandando o Brasil inteiro. Mas quando o pastor Cícero e Macalão tomaram as rédeas da Assembleia de Deus no Brasil, eles implantaram essa rigorosidade aí de não separar solteiro. Não era uma lei, mas era um costume. Então, assim que meu pai casou, ele casou em fevereiro de 1950, com 25 anos, minha mãe tinha quase 17, e aí ele, logo que casou, foi separado a diácono lá em Marília pelo pastor Alfredo Reduziti, que era leto. E um ano depois ele já foi separado a presbítero, porque já dirigiu uma congregação, a região ali de Taquaritinga, de Monte Alto, e teve a Débora, né, a primeira filha, e depois ele foi transferido para a cidade próxima de Marília. Ele foi ser um setorial ali, numa cidade próxima, que agora não estou lembrando o nome, mas eu vou lembrar. É uma cidade pequena, Campo de Marília. E ele trabalhou ali por alguns anos. O pastor, quem fez o casamento dele foi na gestão do Joaquim Marcelino. O Alfredo Reduziti foi para o Mato Grosso, o pastor Joaquim Marcelino assumiu Marília. Então, o Joaquim Marcelino que ficou de fazer o casamento dele. O casamento dele foi debaixo de uma árvore, num sítio. Tinha só uma mesa para fazer ali o casamento. E só que o pastor Joaquim Marcelino não pôde. Ele marcou de fazer o casamento e não foi. Teve um problema e mandou um outro obreiro. O obreiro chegou lá, sentou no banco e meu pai começou... Ele chegou sem paletó, sem nada. E estava com a pastinha, né? E estava chegando algumas pessoas. Aí meu pai perguntou para ele: você é crente em Jesus? É salvo? Aí ele falou: não, não, ele falou: eu sou interessado. Ele falou: não falou não, falou: sou interessado. Aí meu pai começou a evangelizar ele. Aí evangelizou uma meia hora. Aí quando o povo chegou, o pastor abriu uma mala, botou o paletó e foi fazer o casamento dele. Aí ele falou: eu falei que era interessado só para testar se você é bom obreiro mesmo. Olha Aí só. esse pastor que fez o casamento do meu pai, representando o Joaquim Marcelino. Então, um ano depois de diácono, ele foi a presbítero pelo Joaquim Marcelino também. Sim, sim. E depois, quando ele estava em Pompeia, como Tá. setorial na cidade de Pompeia, que eu lembrei o nome agora, Sim. aí ele foi separado Aí já era na gestão do pastor Francisco dos Santos. Tá. Ele foi separado a pastor, com a presença do Daniel Berg, Cícero Canuto de Lima. Cícero Canuto de Lima era o presidente do ministério em todo o estado, né? Sim. E a escola bíblica, naquela época, como Marília era a maior igreja do interior do estado de São Paulo, eles faziam escola bíblica em Marília e separavam obreiros em Marília. Hoje isso não ocorre, só separa na capital. Sim. Mas a igreja era tão grande que o transporte era muito ruim. Meu pai ia para o Belém na reunião de segunda-feira, É. ele ia de jipe com Alfredo Reduziti, Francisco dos Santos, até Sorocaba comendo poeira. Era um jipe e a viagem ele saiu às 5 horas da manhã e chegava em São Paulo meia-noite. Às vezes chegava no outro dia, quando chovia, para ir na escola bíblica. Só tinha asfalto de Sorocaba a São Paulo. De Sorocaba até Marília não tinha asfalto. Era poeira, eles levavam farofa, não tinha restaurante, né? Dormia, parava o jipe para dar uma dormidinha, dormia dentro do jipe e prosseguia a viagem. É assim que ele ia para o Belém durante alguns anos. Depois, ele foi para Assis, que era um setor de Marília. Assis não era campo. Assis era setor de Marília. E o Ok. Francisco dos Santos falou: você vai para lá, trabalho lá é sofrido, está começando, e eu não vou te dar nenhum salário aqui pela sede.
vou te dar autonomia, você vai ser presidente, se vira lá. Lá é um trabalho muito sofrido, porque a Igreja Católica persegue muito aquela região, aquelas terras todas são da Igreja Católica. Aí meu pai foi para Assis, como setorial, isso foi em 57. Aí ele já tinha 3 ou 4 filhos, né? E porque o Samuel também nasceu em Pompeia, então ele já tinha 4 filhos naquela época. 4 filhos. Era quase que 1 ano e meio, de 1 ano e 1 ano e meio era um filho. E ele assumiu Assis, tinha 40 crentes, a igreja. E aí ele fez a ata, que o Francisco dos Santos deu autonomia para ele, ele fez a ata da igreja, a fundação, e Assis se tornou campo, não era campo, era setor. E ele comprou terreno, construiu um grande templo lá, que ele inaugurou em 65. Tem até fotografia, eu mandei para o Mário essas fotografias. Sim. Aí nessa inauguração, em 65, está lá o Cício Canuto de Lima, as grandes lideranças do estado de São Paulo, Alfredo Requidal, tem a foto lá, vários obreiros da primeira geração, né? Então, meu pai trabalhou a partir de Assis, ele pegou uma amizade muito grande com o pastor Cício Canuto de Lima. Porque o pastor Cício, ele viajava de São Paulo até Campo Grande, sem asfalto, levava acho que 3 dias de viagem para chegar em Campo Grande. Não tinha aquela ponte lá, era uma balsa lá em Presidente Epitácio. Então o pastor Cício, ele ia 2 vezes por ano, ele ia para o Mato Grosso e abria igreja do zero lá. E ele passava em Assis e falava, eu vou te pegar para você ir comigo. Faz um almoço aí, eu vou dormir aí, vou descansar, e no outro dia cedo a gente segue viagem. Então ele sempre parava em Assis, e aí estreitou a amizade com o pastor Cícero, né? Ele trabalhou 23 anos com o pastor Cícero, e aprendeu muito, porque o pastor Cícero Canuto de Lima, ele foi a maior liderança da Assembleia de Deus na história do Brasil. Por 49 anos, ele praticamente comandou, porque ele não queria sair candidato, né? Em 67, os pastores insistiram para ele sair candidato, em 67. Aí ele falou, eu já, desde 1930 que eu presido convenção, e agora já estou idoso, eu quero cuidar da minha igreja, não quero ser candidato. Aí os pastores pressionaram, mas se você não for, o Macalão vai ganhar a eleição. E nós não queremos que o Macalão ganhe a eleição, porque ele está invadindo o Brasil inteiro. Aí ele falou, não, eu não vou sair, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha igreja. E ele foi pressionado, o pastor Pimentel pressionou ele, todo mundo, Requidal. O senhor tem que sair, só o senhor que ganha do Macalão. Ninguém mais consegue ganhar dele, ele vai ganhar dessa vez. Aí ele falou, não, eu não vou sair, mas vou apoiar o João Correia. João Correia é meu vice aqui do Ministério do Belém, é pastor em Santos. Naquela época aqui em Santos, a igreja era Ministério do Belém, 67. Tá. E aí não tinha Ministério Santos, a placa era tudo Ministério do Belém. Aí o pastor Cícero Canuto de Lima apoiou o João Correia e ligou, naquele tempo, ele ligou para todos os presidentes do Brasil, aquele tempo que você esperava 15 minutos para te dar a ligação. Você tinha que ligar para um número, aí a mulher, eu quero ligar para tal número, lá no Mato Grosso, ou lá no Ceará. Aí demorava 15 minutos para completar a ligação. Aí ligou para vários presidentes, falando, ó, meu candidato é João Correia. E o João Correia ganhou do Macalão por 5 votos. Eu coloquei no livro, eu não vou lembrar agora, mas parece que o Macalão teve 650 votos, o Macalão, e o João Correia 655. E o João Correia foi eleito. Então, o Cícero, mesmo quando ele não era presidente, todos os que se elegeram com o apoio dele. Quem ele apoiava, ganhava a eleição. Entendeu? E
Apesar que ele não ficava se intrometendo na administração, só quando a pessoa fazia um erro grande, aí ele dava bronca, né? Ele era uma liderança muito forte. Mas a única eleição que ele perdeu foi em 79, que eu falo lá no livro. 79, quem ganhou foi o Túlio Barros? Não, foi Pimentel? o irmão do pastor José Wellington, o Luiz. O Luiz? É, 79. é. Lá ele Ok. ficou bravo e levantou da convenção e pediu para todos os pastores do Belém se retirar da convenção. Essa daí Aí, foi em 79. 79. Um ano depois ele jubilou, né? E em 82, em outubro, ele faleceu. Pastor Gesiel, o povo aqui, o povo amava aqui o seu querido pai, hein? Tem É, muitas mensagens aqui, não para de chegar mensagens. A Neide Edson Santos diz assim: o meu pastor Deiró diz que quem não honra a história não merece o respeito da história. A Sunamita Alessandro diz: paz o senhor, pastor, boa tarde. Trazer à memória a obra de nosso pastor Carlos Padilha, um exemplo para a nossa geração. Quem está assinando aqui o texto é o Alessandro de Presidente Prudente. O Francisco Torricelli, ele escreve: muito bom relembrar os grandes homens de Deus pela grande obra que realizam. Aguardo até hoje o ensino, guardo até hoje o ensino que o pastor Carlos trouxe sobre dons espirituais em Presidente Prudente. Uma bênção. O André Amaral, ele é da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, em Araçatuba. Está cumprimentando o senhor com a paz do Senhor e dizendo que obrigado. está aqui na audiência, ligadinho, e que reconhece o grande legado do pastor Padilha. A Maria Antônia Souza, ela está aqui admirada com os números, né, dos filhos. Ela manda perguntar para o senhor se todos os filhos do saudoso pastor Padilha servem ao Senhor Jesus. Sim, todos servem, todos os homens são pastores, são 2 netos, são pastores presidentes, e temos aí uns 12 netos que também são pastores. A Cleusa Silva diz que o pastor Carlos Padilha é um ícone das Assembleias de Deus, não só no Belém, mas no Brasil, e deixou um legado aqui em Mirante. Saudações ao meu amigo pastor Gesiel Padilha. Quem assina é pastor Sérgio Silva, da Assembleia de Deus, Mirante do Paranapanema. Está aí o cumprimento dele para o senhor. Amém, Deus abençoe. O Pedro Paulo Oliveira, que é um dos nossos administradores, está dizendo que a live está uma bênção e que o pastor Padilha marcou uma geração e deixou um legado. Bem, os feedbacks, os comentários não param. Vamos tocar o barco aqui. Pastor, é o seguinte: o seu saudoso papai foi contemporâneo de Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima e também de Daniel Berg. O senhor já nos falou um pouquinho sobre Cícero Canuto de Lima. O senhor poderia contar alguma coisa que o senhor tem ciência dos relatos de seu pai sobre o relacionamento que seu saudoso pai teve com Daniel Berg e Paulo Leivas Macalão? Se quiser também acrescentar algum fato histórico relevante sobre seu pai com Cícero Canuto de Lima, fique à vontade. Em relação ao pastor Paulo Macalão, foi naquela região que ele abriu igreja lá em Garça, né? Ok. E meu pai, na época, ele estava ali, era do ministério daquela região, ele foi da comissão que tratou o caso. Na época, em Garça, o pastor era o pastor Antônio Simão, que era muito conhecido também, foi pastor no Mato Grosso. E lá um pastor do Antônio Simão rompeu com ele, abriu uma igreja e trouxe o Paulo Macalão lá. Paulo Macalão inaugurou uma igreja em Garça. Então aquilo foi na época isso não era comum, né? Ninguém fazia isso, né? No interior de São Paulo, era só as igrejas do Belém, né? Do pastor Cícero. Então meu pai teve esse encontro aí com uma comissão de pastores para tratar esse assunto, que o Macalão não cedeu, não arredou o pé, e ele colocou um pastor lá, e na região de Dracena, que também é próximo, o pastor Manuel Ferreira aceitou Jesus, ele era soldado da polícia. Sim. E ele teve um acidente na perna, né, um tiro que
ele mesmo acidentalmente atirou na perna, e ele era recém-convertido, quem batizou ele se converteu no Belém. Dracena, quem batizou ele foi o pastor Lorival Vilela, Tá. que é do Belém. Aí ele foi separado a diácono, mudou para a região de Garça, e lá ele acabou assumindo aquela igreja. E meu pai, ele acompanhou ali aquele trabalho. Agora, em relação ao Daniel Berg, quando meu pai estava em Assis, em 1961, ele recebeu uma ligação do irmão Cícero e falou: olha, Padilha, nós vamos fazer 2 eventos grandes em São Paulo. Em São Paulo, vamos fazer 50 anos de Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, na capital. E no interior, nós vamos comemorar 50 anos de Assembleia de Deus para o povo do interior, e vai ser em Presidente Prudente, e eu quero que você leve uma caravana para Presidente Prudente, porque o Daniel Berg estará lá. Ok. Então aí o meu pai fez uma caravana, levou banda, coral, 2 ônibus, foi para Presidente Prudente em 1961, e lá eles acompanharam os ensinos, a pregação do Daniel Berg. Tem fotografia, já coloquei aí, tem no livro essa fotografia, ele é ao lado do pastor Daniel Berg. O pastor Leandro Lima Lopes é um dos administradores do grupo e ele está dizendo parabéns por esta live enriquecedora. E o pastor Gesiel Padilha é uma referência na história das Assembleias de Deus. Parabéns, meus amigos. Aí o cumprimento do administrador aqui do grupo, o pastor Leandro, reconhecendo a sua importante contribuição, pastor Gesiel, o nosso agradecimento, que o senhor tem enviado ao Mário Sérgio muitas fotos, muitos relatos históricos, e os ouvintes, internautas, estão aí percebendo na live a importância de nós termos hoje o pastor Gesiel trazendo esse recorte histórico sobre a biografia de seu saudoso pai e também com pinceladas em outros pontos das Assembleias de Deus. Eu também queria perguntar ao senhor, pastor Gesiel, como é que foi a caminhada, então, do seu pai, de Assis, até que ele chegasse pelas demais igrejas até Presidente Prudente? Em Assis, naquela época, era muita dificuldade, muita pobreza. A pobreza era muito grande. Meu pai ganhava um salário mínimo para sustentar 9 filhos. E tinha apenas 3 carros na porta da igreja. A maioria era a pé, bicicleta. Não existia asfalto em nenhuma rua. E lá ele abriu em várias cidades, porque Assis era só Assis. Aí ele abriu em Cândido do Mota, foi abrindo até Ourinhos. Ele abriu ali em 9 cidades. Tudo a cavalo, de jardineira, né? E não tinha asfalto. Quando a chuva fazia aquela lama, a jardineira ficava a noite toda parada até secar o barro para ir embora. No outro dia, prosseguir viagem. Então ele abriu aquela região toda, até ali onde o pastor presidente hoje está ali perto de Ourinhos. Eu esqueci o nome dele, é muito amigo nosso, mas a idade a gente começa a esquecer o nome dos companheiros. E ele abriu ali mais ou menos em 12 cidades, né? Toda aquela região, construiu 25 prédios, e em 1970 o pastor Guedes passou uma grande... Ele era presidente imprudente. E ele ligou para o irmão Cícero e falou: estou muito doente. Teve uma divisão lá em Prudente também, né? Madureira abriu em Prudente, em 1970. E o pastor Guedes sofreu muito com aquela divisão, e ele falou: não vou ficar mais aqui. Eu quero que o senhor coloque aqui o pastor Padilha. Ele indicou meu pai. Aí o pastor Cícero: é muito bom nome, vamos colocar ele lá. Aí meu pai assumiu Prudente em 1970, ficou 4 anos em Presidente Prudente, e em 1974 o irmão Cícero ligou para ele, falou: olha, Corumbá, Mato Grosso, é a maior igreja do estado, porque Campo Grande nós perdemos lá para o Eliseu, né? O Eliseu Feitosa tomou os prédios, mais de 30 prédios ele tomou. Então Campo Grande se tornou uma igreja pequenininha, igreja com 12 crentes.
Pastor Gesiel, só um segundo. O Reuel Padilha, ele escreveu aqui no comentário Gedaías em Gedaías. Santa Cruz. Gedaías, Santa Cruz, aquela região ali todinha, é isso mesmo. Aquela até menos Ourinhos, né? Aquela região ele abriu ali várias igrejas. Você vê que ali dá mais de carro, dá 1h30. Então ele fazia aquilo a cavalo, de jardineira, porque a jardineira era de madeira, um ônibus que passava só uma vez por dia. Então, se você perdesse ele, você tinha que dormir em algum lugar para viajar no outro dia, né? Então, aí em 74, o irmão Cício ligou e queria que ele fosse para Corumbá. Só que Corumbá era o fim do mundo, né? Porque quando meu pai estava em Presidente Prudente, Presidente Prudente era a segunda região mais rica do estado. Os maiores fazendeiros eram em Presidente Prudente. Por isso que lá é a capital do Sem Terra, né? Mirante do Paranapanema, ali perto de Prudente. Porque os grandes fazendeiros de São Paulo, eles moravam naquela região. O maior frigorífico do mundo era o Bordon, Presidente Prudente. Então, a região mais rica. E ele queria tirar meu pai de lá para ir para o fim do mundo. Corumbá não tinha luz. A luz, 10 horas da noite, apagava o motor e ficava sem luz até no outro dia. Corumbá não tinha nada. Perto de Prudente era uma despromoção terrível. E ele teimou com o velho, falou que não ia. Aí o velho insistiu, não, mas eu já orei, você vai para Corumbá e o Sebastião vai para Cuiabá, porque o Eduardo não está bem lá em Cuiabá, o Sebastião que está em Votuporanga vai para Cuiabá e você vai para Corumbá, e vocês dois vão fazer um grande trabalho lá. Corumbá hoje é a maior igreja do estado, apesar da cidade ser tem muita deficiência na época, né? Hoje não, hoje Corumbá já está bem melhor, mas na época era... eu lembro que a gente chegou em Corumbá, na estação ferroviária, e não tinha táxi, era tudo carroça. Você ia para casa de carroça, saindo da estação ferroviária, e à noite não tinha luz. Isso foi em 74. E meu pai foi para Corumbá contrariado, né? Ele não queria ir. O velho insistiu, você vai para obedecer e Deus vai te abençoar lá. Aí ele deixou Prudente, foi para Corumbá, lá era 43 graus, calor. 43 graus no sol. Era muito calor. Mas o povo lá era muito bom, muito hospitaleiro, muito unido para fazer a obra, né? Então eles trabalhavam muito no mutirão, era um povo bem abençoado, corumbaense. E o papai fez um grande trabalho lá em Corumbá, ele construiu lá mais de 25 igrejas, os templos próprios de Corumbá, hoje a maioria foi ele que construiu a sede, e ficou lá durante mais ou menos 11 anos. Ele pastoreou Corumbá e em 83 ele fundou a convenção, que lá não tinha convenção. O pastor Cício Canuto ele era contrário à convenção estadual. Sim. Ele falava que só podia ter uma geral e os estados seriam um ministério. Então ele não abriu convenção estadual. Quem abriu a Confradesp foi o pastor José Wellington. Então, em 83, em fevereiro de 83, meu pai ele abriu a convenção com sede em Campo Grande, mas ele era pastor em Corumbá. E em Campo Grande era o pastor Hilário. A igreja já estava crescendo em Campo Grande, já estava grande na época. E ele inaugurou em fevereiro de 83 a Comadens. Ele é o fundador, ele foi o primeiro presidente, e quando foi para a reeleição ele não quis. Ele falou, olha, vamos dar oportunidade para outros, o estatuto me permite para a reeleição, mas vamos apoiar o Hilário, porque ele é o pastor da capital, ele está próximo aqui, e apoiou o Hilário se tornou o presidente lá em 85. Aí foi quando o pastor de Presidente Prudente, Paulo Sacramento, ele Sim. precisou ir para Osasco para socorrer um problema que teve lá. E o Paulo Sacramento saiu de repente do Prudente. Ele ficou só 11 meses lá como presidente.
E aí o pastor Zé Wélio ligou para o meu pai e perguntou: você quer voltar para Prudente? A igreja lá está muito boa, você já está há muito tempo, eu estou precisando da sua ajuda aqui em São Paulo. Eu quero você aqui como meu companheiro, e você vai ser meu vice aqui na convenção. Aí ele, para obedecer, foi. Mas ele estava muito bem lá em Presidente Prudente. Lá em Presidente Prudente ele comprou uma rádio, a primeira rádio da Assembleia de Deus foi lá em Presidente Prudente. Essa rádio evangelizava todo aquele Pantanal, né? Muitos crentes se convertiam pelo rádio no Pantanal. E eram curados, aceitavam Jesus e vinham para se batizar. Aí a gente perguntava, mas você congrega onde? Ele falou, não congrega em lugar nenhum. Eu ouço rádio o dia inteiro, me converti lá no meio do mato, viajei 3 horas de trem, 2 horas a cavalo para chegar aqui. E eu quero me batizar. Eu fui curado pelo rádio, aceitei Jesus pelo rádio, pastor Padilha pregando, e muitos se batizavam ali pelo... Hoje quase ninguém ouve rádio, né? É muito difícil. A AM, então, e naquela época era uma rádio AM, que ele fez um grande evangelismo, ficou conhecido no Brasil inteiro por causa dessa rádio. E aí, em 85, ele voltou para Prudente, assumiu novamente presidente Prudente, e nessa época eu tinha casado e estava na Marinha, passei num concurso para sargento músico, fuzileiro naval, e fui para o Rio de Janeiro, já estava casado nessa época. E nessa época o Enéas já era pastor, né? Ajudava ele, mas não trabalhava com ele. Ele foi trabalhar em outro campo, o Enéas. E os outros irmãos já eram diáconos, presbíteros, já ajudava sempre, a gente ajudou. Eu regia coral com 14 anos, meu irmão regia banda com 15 anos, a gente sempre se dedicou Mas também tive minha fase de rebeldia. Na época, na adolescência, eu me afastei da igreja, depois voltei. Mas todos os filhos sempre ajudaram ele em tudo, na música, na banda, na coral, sempre a gente ajudou muito ele. Queridos internautas, estamos hoje tendo uma aula aqui da história das Assembleias de Deus, com um recorte voltado para a vida e a obra de Carlos Padilha de Siqueira. Estamos recebendo o pastor Gesiel Padilha, que é filho do nosso homenageado, é uma homenagem póstuma à memória de Carlos Padilha de Siqueira, e ele está nos trazendo um extrato aí desde 1925, o nascimento de seu saudoso pai, até a chegada ali em Corumbá, agora Presidente Prudente. Tem muita gente mandando recado aqui. O Cristiano Almeida diz assim: fico muito grato por participar desta live e poder rever pastor Gesiel, muitas saudades também da família do pastor Enéas Padilha, que foi nosso pastor aqui em Araras. Josilda de Oliveira está mandando também aqui a paz do Senhor. E também Ian Vieira de Vargas manda um abraço das Assembleias de Deus em Quevedos, no Rio Grande do Sul. O Ronaldo Pereira, o pastor lá de Feira de Santana, está mandando também a paz do Senhor e os parabéns pela programação. O pastor Gesiel, tem aqui o Márcio Rodrigues Souza, ele está perguntando qual é o nome do livro que o senhor está citando e se está à disposição, como é que faz para adquirir o livro que ele está interessado. Combati o bom combate. Tem muito pouco, viu? Deve ter aí uns 100, eu acho. Não tem muito, não, mas a gente dá um jeito. Fala para ele entrar em contato aí comigo pelo Face, que eu mando para ele. Ok, meu irmão Márcio, então o recado foi dado pelo pastor Gesiel, entre em contato com o pastor Gesiel no Face, que ele vai atendê-lo. Pastor Gesiel, o senhor contou aí para nós do trabalho do seu pai e que ele foi contemporâneo de Daniel Berg, Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima, mas nós temos o substituto de Cícero Canuto de Lima, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Como que foi o trabalho dos dois? Como é que foi o relacionamento deles? Como é que foi a importância do trabalho pastoral que o seu pai exerceu com o pastor José Wellington, não apenas nos campos que ele presidiu, mas, sobretudo, na consolidação da Confradesp? Em 1961,
O meu pai começou pela primeira vez, irmão Cícero, 1961. O irmão Cícero deu oportunidade para ele dar uma palavra na escola bíblica. Foi escalado para dar ensino. E a partir desse ensino que ele deu em 61, na época o pastor Zé Wellington era diácono, né? Então, mas ele estava sempre ajudando ali no Belém. Ele foi motorista do irmão Cícero, mas ele tinha vida própria, tinha o seu comércio, mas era sempre ativo na igreja, ajudava muito ali o pastor Cícero Canuto de Lima. Ele era diácono, depois foi a presbítero, depois foi evangelista, e em 61 meu pai começou a dar estudo bíblico, e todo ano ele era escalado, a partir de 61, e isso até 2013. Sempre ele foi escalado para dar estudo ali no Belém. E a amizade dele começou em algumas viagens que o pastor José Wellington era presbítero e era um excelente motorista, e ele viajava muito com o pastor Cícero, e nessas viagens estreitou a amizade dele com o pastor José Wellington. Quando o pastor Cícero aposentou em 80, jubilou, né? Sim. Mesmo assim, o pastor Zé Wellington ainda não abriu convenção. O meu pai abriu em 83, que ele estava no Mato Grosso, em Sim. fevereiro, e o pastor José Wellington só foi abrir convenção estadual em outubro de 83, 6 meses depois que meu pai abriu lá a Comademos, no Mato Grosso. O pastor Sim. José Wellington abriu aqui a Confradécio em outubro de 83. Ok. Então, ele quando voltou para Prudente, ele se tornou o segundo vice. Ele foi segundo vice-presidente da convenção a partir de 87. Ele passou a fazer parte da diretoria. Mas eu queria, antes de falar disso, só Sim. voltar um pouquinho atrás, é Fique que à vontade. no meu livro eu dou destaque ao trabalho dos pioneiros. Ok. Porque quando você vai em qualquer festividade, tá lá as duas fotos, né? Gunnar Wingre e Daniel Beck. Mas eu dou destaque no trabalho dos pioneiros nacionais. O Cícero e Macalão são duas, como diz o Mário sempre, são duas legendas que representam o pioneiro nacional, Tá. pioneirismo nacional. E, na verdade, os missionários ele apenas abriram, mas quem desbravou, quem passou fome naquela região do Nordeste, andou a pé, quilômetros, foram os nacionais. Por quê? Os estrangeiros não tinham saúde para isso. Então, eles ficavam pastoreando as capitais, né? Belém do Pará, depois Gunnar Wingre ficava no Rio de Janeiro, nas capitais. Tanto que o irmão Cício, por exemplo, o irmão Cício trabalhava na borracha, lá no Belém do Pará. Ele aceitou Jesus em 1918. E aí ele foi separado a pastor, ele era solteiro também, e foi enviado pelo Gunnar Wingre e Daniel Berger para Paraíba, para ganhar o quê? Ganhar. Não tinha salário. Ele foi lá, eles mandavam ajuda muito pequena para ele. Ele foi com um monte de filho e abriu do zero na Paraíba. E ele abriu igreja lá em 60 cidades, a pé e de jumento, né? Então, esses brasileiros que foram para o meio do mato, passaram fome, eles aguentavam porque eram da região. Aquela região da Caatinga, região lá do Nordeste, onde não tem água, não tem nada. Então, eu dou muito destaque no meu livro para o trabalho dos pioneiros. Para você ter uma ideia, o Gunnar Wingre, ele assumiu lá no Rio, em 1921, abriu do zero, e de 1921 até 1930, o Gunnar Wingre abriu 30 igrejas. E o Macalão abriu 300. Que diferença, hein? Ele abriu 10 vezes mais. Então Sim. a gente engrandece muito os missionários, né? Porque o brasileiro tem esse negócio de valorizar só o que é o estrangeiro. Mas quem fez eles abriram, sim, merece todo o nosso. Mas a gente dá pouco destaque para essas duas legendas que representam o pioneirismo nacional, que passou fome,
que levou pedrada, foi perseguido pela Igreja Católica, só tinha um paletó que a minha mãe lavava e secava no fogão a lenha. Era só um paletó para tudo, não tinha dois. Era um sapato furado, quando estava orando aparecia o furo. Então, os pioneiros foram esses homens que passaram fome, necessidade e desbravaram, né? Nos lugares piores do Brasil, onde não tinha nada, né? Era muita pobreza, muito sofrimento. Então, no livro eu dou esse destaque aí para o pioneirismo nacional. Interessante que essas duas legendas, o Mário sempre fala, né? Eu acho interessante que eles são muito... O Cícero e o Macalão foram separados solteiros. Os dois se achavam representantes do conservadorismo, né? Os dois eram coronéis. Cícero Canuto era filho de coronel. O sistema de governo tinha uma influência muito grande do coronelismo, diferente dos missionários, né? Macalão, filho na verdade, o pai dele ele era tenente-coronel e foi promovido a general quando foi para a reserva, né? Então, esses homens, eles implantaram, eu falo no livro, o costume da Assembleia de Deus. A identidade que existe na Assembleia de Deus foi implantada pelos nacionais e não pelos missionários. E certamente, pastor Gesiel Padilha, a identidade assembleiana que foi formatada por esses dois ícones que o senhor citou, Paulo Levas Macalão e Cícero Canuto de Lima, certamente influenciou a vida e a obra e o ministério pastoral de seu saudoso pai. Verdade. É. Não, a Assembleia de Deus cresceu por isso, porque as igrejas tradicionais, para comprar um terreno, tem que fazer uma reunião demorada, e se vai aprovar. E os pastores da Assembleia, eles compravam e depois avisavam os presbíteros que já tinha comprado, fazia mutirão e levantava a igreja em 6 meses. Então foi assim que ela cresceu, né? Olha só, pastor Gesiel, o Israel Padilha está dizendo que Deus continue abençoando a nossa pessoa e ao senhor também por esta live. Eles estão ali na escuta, a família Padilha está aí atenta na live. Se quiser Tem me muita corrigir, gente pode. mandando mensagem. Oi, fique à vontade. Quer falar? Se eles quiserem me corrigir alguma coisa, pode corrigir, porque às vezes tem coisa que a gente não lembra, né? Mas olha só, a Lava Stephanie escreve, pastor Gesiel, parabéns pelo conhecimento. O Leni Santos diz que não pode deixar a identidade da igreja ser manchada pelo relaxo dos dias de hoje, hein? Olha aí. Bem, são muitos os comentários. Pastor Gisel, nós estamos com 53 minutos, passou muito rápido, nós não vamos conseguir terminar a live, porque eu quero sugerir ao Senhor se nós podemos, em momento oportuno, retornar com uma live parte 2, porque o senhor tem muito café no bule para nos resgatar a memória assembleiana. Ainda tá faltando as convenções, que nós nem entramos nesse assunto. Né? Então, a gente não entrou. Então, a gente poderia aqui publicamente formar um acordo, com a sua permissão, é claro, para a gente fazer uma live sobre as convenções. O que o senhor acha? Podemos, sim. Pastor Gesiel... Eu li todas as atas das convenções desde 1930, mas eu tenho que fazer ainda um resumo melhor, anotar muita coisa para na hora não esquecer alguma coisa, né? Então, vamos deixar aqui acordado, né, se o senhor assim aceitar o convite, para a gente fazer uma live sobre a continuidade da obra e vida de seu pai, ou até mesmo da convenção, das convenções das Assembleias de Deus. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre uma experiência que seu pai teve, ele já na idade avançada, né, já idoso. O seu pai, ele tomou um tiro e não morreu? Sim. Eu vou falar um pouquinho antes, lá em Presidente Prudente, Fique à vontade. na época do tiro, um pouco antes, ele ficou conhecido no Brasil e fora do Brasil, porque foi ele que registrou a Convenção do Japão. O Japão não tinha convenção, só tinha convenção
em língua do Japão, do país. E meu pai, todo ano, ele ia para o Japão. Ele tinha trabalho, vários obreiros que ele mandou para o Japão, que era da região de Prudente. E o pastor Zé Wellington apoiava muito ele nessas viagens, né? Então, o meu pai pediu para o pastor Zé Wellington para a gente registrar uma convenção no Japão. Aí o pastor Zé Wellington falou, ó, vai lá, o que você conseguir pode registrar e vamos ligar a geral. Aí o meu pai foi e tentou, mas o cartório não deixou registrar, foi com o advogado, Sim. porque o cartório falou, olha, aqui, para você registrar uma Assembleia de Deus, você tem que pedir permissão para a Assembleia de Deus, aqui é só uma Assembleia de Deus. E você vai ter que mudar o nome, você vai ter que pôr Convenção da Assembleia de Deus de língua portuguesa. E quem dá a permissão é o presidente. Aí meu pai foi com um advogado e outro pastor lá no presidente do Japão, da Assembleia de Deus de língua japonesa. E explicou que eles tinham muitos brasileiros, que tinha que ligar geral aqui do Brasil. E ele deu o aval. Mas antes ele falou, porque o japonês é muito sistemático, né? Ele falou, olha, vocês, não vou dar resposta agora, vamos fazer uma pesquisa e daqui um mês você volta aqui que nós vamos dar a palavra, se vamos liberar ou não. Aí eles pesquisaram a vida do pastor Zé Wellington, do meu pai, e falaram, realmente vocês representam a Assembleia de Deus no Brasil. E ele deu o aval, e aí o meu pai que registrou lá a convenção no Japão. E foi logo nessa época, logo depois desse registro, ele sofreu um atentado, um assalto, né? E logo depois que ele sofreu o assalto, eu morava ali perto da casa dele, e eu passei a tarde lá 5 horas para tomar um café, fazia 5 minutos que ele tinha sido assaltado. O bandido deu um tiro na testa dele, a bala bateu na testa, fez um corte e entrou dentro da laje. Então foi realmente um milagre. Até o delegado, que não era crente, ele fez o laudo, atestou e deu o depoimento no jornal que aquilo era impossível acontecer. Porque aí ele falou, ó, se é uma bala antiga, que está úmida, às vezes você dá um tiro, ela bate na testa e cai no chão. Mas aí isso já aconteceu, o delegado falou, bater na testa e cair no chão. Mas bater na testa, subir na laje e entrar dentro da laje, eu nunca vi isso. Ele deu o depoimento e fez o laudo técnico e foi publicado no Jornal da Cidade. Aí meu pai fez um culto de ação de graças e nesse culto 100 pessoas aceitaram Jesus. Que maravilha. Pastor Gesiel Padilha, inclusive o Mensageiro da Paz relata esse testemunho do grande livramento que seu pai teve. Certo. É isso Olha mesmo. só, o Luciano Fernandes está dizendo que o pastor Gesiel Padilha, né, o senhor é uma grande referência para nós, que são os mais novos, e parabéns pela aula do conhecimento. Bem, pastor Gesiel, é o seguinte, a gente vai ter que encerrar por causa do horário. A gente não conseguiu concluir a história, a vida e a obra de seu pai, mas a gente já se comprometeu aqui de fazer uma live parte 2 e vamos também fazer uma live para fazer a narrativa histórica das convenções das Assembleias de Deus. Alguma pergunta que eu não tenha feito, algum assunto importante que o senhor queira fazer neste momento? Chegamos nas considerações finais, mas nas considerações finais eu queria lançar também mais uma perguntinha. Qual o grande legado da vida e da obra de Carlos Padilha de Siqueira? Muita gente elogiava meu pai porque ele era uma pessoa assim, ele era um pouco fechado, não era de brincadeira, não gostava de brincadeira, muito sério, muito direito, muito honesto, mas criou todos os filhos, né? Mas eu, se tivesse que elogiar a vida dele, o caráter dele, que eu admirava muito, ele nunca conheceu a palavra preguiça. Nunca teve no dicionário dele. E ele valorizava as coisas pequenas, entendeu? Enquanto o pessoal ia para a Europa, ele ia para a Bolívia, para o Paraguai. Enquanto o pessoal ia para o Congresso, ele falava, não, o Congresso já tem muita gente, eu vou ali para uma congregação que chegar lá tinha meia dúzia de crentes.
Ele sempre valorizou as coisas simples, as coisas pequenas. Eu lembro uma vez que a gente estava no Natal em casa o dia inteiro, lá num sítio, a gente comeu churrasco, ficamos o dia inteiro no Natal, era uma quinta-feira. Aí, 5 horas da tarde, ele falou, vou para a igreja, vou tomar banho para plantar. Aí minha mãe falou, não, não vai não, fica com seus filhos aí, todos os netos vieram de longe, do Rio de Janeiro, de Natal, vieram te visitar. Fica aí, liga para um presbítero lá dirigir, porque quinta-feira é culto que vai pouquinha gente. Aí ele falou, ah, é? Vai pouquinho? Então aí que eu tenho que ir. Então ele não enjoava de púlpito, né? E o legado que ele deixou, que eu considero que realmente ele foi um ícone também por ser contemporâneo da primeira geração. Então ele transmitiu muita experiência e construiu centenas de igrejas, batizou milhares de pessoas, abriu muitas rádios comunitárias, emissoras, programas de rádio, programas de televisão, a gente tinha lá em Presidente Prudente. Foi um grande evangelista, um grande desbravador, que é o apóstolo, não é no título, né? É na vocação. Ele foi um desbravador, um apóstolo, né? Na vocação, não no título. Em relação ao título, ele era contra, né? Esses títulos que estão colocando hoje. Mas o legado que ele deixou foi esse, na Assembleia de Deus, um grande desbravador, e deixou o legado para nós, para a gente manter, né? Tocar tudo que ele deixou, para a gente manter isso aí, em nome do Senhor, né? Ô, queridos internautas, por mim eu ficaria ouvindo aqui o pastor Gesiel horas e horas, mas a gente já se comprometeu de futuramente fazer aqui mais lives, para a gente dar um prosseguimento maior na biografia do saudoso pastor Carlos Padilha e também nos estudos que o pastor Gesiel tem feito a respeito das convenções das Assembleias de Deus. Pastor Gesiel, quer deixar o seu contato, quer deixar alguma palavra nesse momento final? Fique à vontade, nós vamos encerrar a live nesse momento. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer para vocês que o nosso Deus, ele é todo poderoso. A palavra de Deus diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, o nosso Deus, ele pode. Se você está passando por alguma decepção, algum problema, alguma preocupação, o nosso Deus, ele pode, é só nós confiarmos e perseverarmos na presença de Deus, agradecer a William, ao Mário, a todos que nos proporcionaram essa transmissão. Deus abençoe a todos vocês. O meu celular é 996 40 46 40. O DDD aí de Santos é 13? 13, 996 40 46 40. E quando essa questão da pandemia estiver resolvida e a gente quiser fazer uma visita, um culto presencial aí em Santos, onde que fica a igreja sede e os dias de cultos, pastor? Avenida Siqueira, Campos 161. Fica no canal 4, perto do porto aqui de Santos. É um prédio bastante grande. É 55 por 50, a nossa sede. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao nobre pastor Gesiel Padilha pela excelente entrevista e agradecemos especialmente aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, dia 15, ao meio-dia. A live será transmitida aqui mesmo, no grupo do Memórias. Estaremos recebendo o pastor Ronaldo Pereira para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Então, até lá, permitindo Deus, paz do Senhor Jesus. Paz, Deus abençoe a todos.